Sou o professor Augusto Moura, vamos falar sobre raciocínio lógico matemático. Vamos começar com a parte de números, a parte de conjuntos numéricos e as operações básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Esse conteúdo, na verdade, é um conteúdo de matemática, é o início da matemática, a matemática de ensino fundamental, a matemática que você aprende no 6º ano do ensino fundamental. Com toda certeza você lembra disso aqui. Algumas coisas normalmente a pessoa esqueceu porque fez uma faculdade, já tem muito tempo que não estuda, ou terminou o ensino médio, mas não estudou bastante matemática. Então vamos relembrar esses conceitos que vocês viram no ensino fundamental, a matemática de ensino fundamental. Bom, vamos rever os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Os números naturais são os inteiros não negativos. Números naturais são os números inteiros não negativos. Começa com o 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7 e vai até infinito. É chamado de conjunto dos números naturais. Se você escrever o conjunto dos números naturais tirando o 0, é representado então por um asterisco, N asterisco. N asterisco representa o conjunto N sem o 0, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais é chamado de inteiros não negativos, porque o 0 não é nem positivo nem negativo. Já o N asterisco são os inteiros positivos, porque excluiu o 0. Então, guarda essa ideia. Então, os conjuntos numéricos, o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Dentro do conjunto dos números naturais, é necessário que você conheça os múltiplos naturais de um número. Os múltiplos de 4, o primeiro múltiplo é 0. 4 vezes 0, 0. Você pega o conjunto N e multiplica por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16 e assim por diante. Esses são os múltiplos do número 4. Quem são os múltiplos de 7? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Esses são os múltiplos de 7. O conjunto é infinito, a gente coloca reticências aí para representar isso. Não tem limite para os múltiplos. Múltiplos de 15. Primeiro múltiplo de 15, você já sabe. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. Vezes 3, 45. Vezes 4, 60. Esses são os múltiplos do número 15. Múltiplos de 20. 0, 20, 40, 60, 80. Muito bem, ó, você já sabe disso. Então está aí o conjunto dos múltiplos. Você pode parar e fazer suas anotações agora no vídeo. Bom, temos que continuar, que aqui o tempo passa muito rápido, né? Temos muito a falar. Os divisores, vamos relembrar os divisores, mas antes disso, vamos relembrar quando é que um número é divisível por 2. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Sendo par, ele é divisível por 2. Exemplo, o número 15.324. 324, ele é par, termina em 4, significa que é múltiplo de 2. O número 3.425.128, ele é par, termina em 8, então é divisível por 2. Um número é divisível por 2 quando ele é par, ele termina em 0, 2, 4, 6, 8, então ele é par. É um número par, é divisível por 2. Vamos relembrar a regra de divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Você lembra? Quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Por exemplo, o número 315. Esse número é divisível por 3. Por quê? Porque se eu somar 3 mais 1 mais 5, ó, se eu somar esses algarismos, vamos apagar esse igual, que não é igual, é a regrinha. Então, se eu somar esses algarismos, se você observar aqui, 3 mais 1, 4 mais 5, 9. Então, é múltiplo de 3, então esse número é divisível por 3. O número 1.623.
esse número aqui, ó, se você somar, não é porque ele termina em 3 não, é porque se você somar, vamos conferir aqui, ó, será que ele é múltiplo de 3? 1 mais 6, 7. Mais 2, 7 mais 2, 9. Mais 5, 9 mais 5, 14. Ele não é múltiplo de 3, porque 14 não é divisível por 3. Tá bom? Então, um número é múltiplo de 3 se a soma dos algarismos for divisível por 3. Por exemplo, o número 801. Isto aqui é divisível por 3, porque 8 mais 0 mais 1 dá 9. É divisível por 3. 9 é divisível por 3. Bom, vamos relembrar quando é que o número é divisível por 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Por exemplo, o número 836. O 36 aqui, ó, que forma os dois últimos algarismos, é divisível por 4. Logo, o número inteiro é. Então, se aqui os dois últimos é divisível por 4, é um múltiplo de 4, então o número é divisível. Este aqui é divisível. O número 1816 também é divisível por 4. Por quê? Porque o final aqui é 16, 16 é divisível por 4. É divisível por 4. O número 9208. Se você pegar os dois algarismos, dá 0,8, é 8. 8 é divisível por 4, é divisível. O número 2129, esse aqui não é, porque 29 não é divisível por 4. Relembrar aí a regrinha? Fácil, né? Quando é que o número é divisível por 5? Bom, o número é divisível por 5 quando termina em 0 e 5. Por exemplo, exemplo disso, 2025 termina em 5, é divisível por 5. 0 ou 5. Por exemplo, o número 10.800 termina em 0, é divisível por 5. O número 325 é divisível por 5. O número 430 é divisível por 5, porque termina em 0. Se terminar em 5 ou terminar em 0, o número é divisível por 5. Quando é que o número é divisível por 6? Se ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser par e a soma dos algarismos ser divisível por 3. Vamos ver? Então, divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Exemplo, o número 1314. Este número aqui, ó, ele é par, então é divisível por 2. Divisível por 2. Bom, agora se eu somar 1 mais 3, 4, mais 1, 5, mais 4 igual a 9. Então, ele também é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 6. O número 1314 é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível tanto por 2 quanto 3 ao mesmo tempo. Tudo ok? Ficou entendida essa ideia? Vamos ver outro. O número 274. Vamos ver se ele é divisível. Bom, por 2 ele é. Então, é por 2, porque ele é par. E por 3, 2 mais 7 mais 4. 2 mais 7, 9. 9 mais 4, 13. 13? Não, então ele não é divisível por 6. Por quê? Porque ele não é divisível por 3. Bom, gente, continuando as regrinhas de divisibilidade, temos muito a falar. Quando é que o número é divisível por 8? Quando os 3 últimos algarismos são. Ou então, quando termina em 000, porque aí 1000 vai ser divisível por 8. Por exemplo, o número dos 2.000, 21.300, 21.000, vamos pegar aqui 21.000, vamos colocar, apagar esse 3 aqui, 21.048. Os 3 últimos algarismos aqui, ó, eles são divisíveis por 8, que vai ficar 0,48 é o mesmo que 48. 48 por 8 dá 6. Então, quando os 3 últimos algarismos são divisíveis por 8, o número é divisível. Ou então, se ele terminar em 000, porque aí vai formar o número 1000 no final. Isso aqui também é divisível.
O número 43.128. 128 é divisível por 8. Então, o número será é divisível. Bom, então, o número é divisível por 8 quando termina em 3 algarismos que sejam divisíveis por 8, formando um número que sejam divisíveis por 8. É parecido com a regrinha do 4, né? Só que o 4 são 2 algarismos, o 8 são 3 algarismos. Bom, o número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos é múltiplo de 9. É parecido com a regra do 3. Por exemplo, 414. Se você somar, vai ficar 4 mais 1 mais 4. O resultado dá 9. Então, é divisível por 9, porque 9 é múltiplo. Bom, se eu somar, por exemplo, o número 8.127. 8 mais 1, 9. Mais 2, 11. Mais 7, 18. 18 é divisível por 9, logo esse número é divisível por 9. Então a regra é parecida com 3, só que agora vai ser divisível por 9, se for múltiplo de 9. Se a soma der 3, não é divisível por 9. Então cuidado com isso aí, soma 3 não é. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Por exemplo, né? Se você tiver o número 12, 12, isso aqui é 1 mais 2 dá 3, 3 não é divisível por 9. Cuidado, a soma 3 não divide por 9, tá bom? Só se for soma 9, 18 e assim por diante. Bom, número divisível por 10 quando termina em 0. Facílimo, né? O número 100, o número 1400, o número 1310, o número 1580, todos eles terminam em 0. Se terminar em 0, é divisível por 10. Bom, existem outras regras. O 7, por exemplo, não coloquei aqui porque é muito complicado a regra do 7, não vai lhe ajudar em nada no concurso público. Regra do 11, do 12, aí você divide para ficar mais simples. Mas pelo menos essas regras que foram mostradas facilitam muito na resolução de questões de raciocínio lógico matemático. Vamos seguindo? Vamos lá. Quem são os divisores naturais? Divisores de 20. Vamos ver quais são os divisores de 20? Quais são os números que dividem 20? O 1 é o primeiro divisor, o 1 divide 20, o 2 divide o 20, dá exata divisão. Só é divisor se a divisão der exata, não esqueça. O número 3 divide 20? Não, não dá exato. 4 também não dá, 4 vezes 5, 20. Ó. O 4, o 5, o 6 não é, 7, 8 não é. O próximo divisor é o 10 e o 20. Então, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 divisores de 20. A divisão, para ser um divisor, a divisão tem que ser exata, não pode sobrar resto. Vamos ver os divisores do número 35. Vamos fazer aí? Faça, escreva os divisores do 35. Vamos fazer? O 1, qual é o próximo? 3 não divide, 2 não divide. O próximo é o próprio 5, né? É o 5. Vamos apagar aqui, é o número 5. Depois o 7 e depois o próprio 35. Só tem esses divisores. Os divisores de 48, o 1, o 2, muito bem. Quem é o próximo? Ó, 8 mais 4, 12. O 3 é. O 4 é, dá 12 vezes 4, 48. O 12 é. O 5 não é, porque não termina em 0,5, mas o 6 é, porque é por 2 e por 3, ó. É. O próximo, 7 não é. O 8, 6 vezes 8, 48, ó. O próximo, o 12, o 16, 16 é por 48 por 16 dá 3, o 24, que é metade dele, 48 por 2 dá 24, e o próprio 48. Então esses são os divisores do número 48. Todos conseguiram acompanhar aí, fazer esses cálculos? Então a divisão tem que ser exata. 48 por 7 não dá exato, 48 por 9 não dá exato, 48 por 8 dá, 6 vezes 8, 48. Continuando, os números primos. Lembram os números primos? Importantíssimo. Os números primos são os números que têm apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Por exemplo, os divisores do número 2, 1 e 2, só tem 2 divisores. Quem são os divisores do número 3? 1 e o 3, só tem 2 divisores. Quem são os divisores do número 5? 4 tem mais de 2 divisores. Ó. O 1 divide o 4, o 2 divide o 4 e o 4 divide o 4.
5, 1 e 5. Então esses números são chamados de primos. O primeiro número primo é o 2, é o único primo par. Depois o 3, o 5, o 7, o 11, 9 não é primo porque é divisível por 3, o 10 não é primo porque divide por 5, o 13, o 17, o 19, ainda tem mais, o 23, o 29, 31, o número 37, o número 41, então o 43, esses números são chamados de primos, tá bom? Os números primos, eles são utilizados para fatorar outros números que não são primos. Por exemplo, o número 4 pode ser fatorado por 2, ó, que é um número primo, dá 2 por 2 dá 1, lembra disso? Isso é chamado de fatoração, transformar em produto de primos. O número 14 pode ser dividido por 2, que dá 7, por 7, que dá 1. Então, 14 é 2 vezes 7. Você pode fatorar como números primos. O número 20 divide por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu fatorei, eu posso escrever o 20 como 2 ao quadrado vezes 5, 2 vezes 2 vezes 5. O número 14 eu posso escrever fatorado como 2 vezes 7. Isso é chamado de fatoração. Então, você pode parar o vídeo aí a cada momento e fazer suas anotações aí na sua apostila. Nosso tempo aqui é pequeno, né? Não posso esperar muito. Você pode parar o vídeo e anotar. Aqui a gente tem que continuar a nossa aula, que temos muito a falar. Existe o chamado MMC e MDC. Vamos relembrar? MMC significa o mínimo, o acento está na posição errada, mínimo múltiplo comum. Todos lembram? E o MDC significa máximo divisor comum. Como é que a gente encontra o MMC e MDC? Vamos relembrar? Basta você fazer a fatoração. Vamos ver aí como é que faz para encontrar MMC e MDC. Relembrando, para encontrar o MMC, você fatora até obter 1 no final. Ó, 12 e 18, fatore por 2. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Aí você continua dividindo por 2. 6 por 2 dá 3. 9 não divide, continua. Por 3 agora, o próximo fator primo que divide é o 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3, 3. Agora divide novamente por 3, 1 e 1. Quando chega a 1 e 1, esse produto é chamado de MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 36. Ó. 36 é o MMC, mínimo múltiplo comum. Então você fatora até 1 que chega ao MMC. Para obter o MDC, presta atenção, ó, depois você anota. 12 e 18. Utilize apenas os fatores comuns, os que dividem os dois. Ó. Por exemplo, 2. 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. O próximo vai ser o 3, é o fator comum, só o comum. 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. Agora não tem mais fator comum, o MDC é o produto. 2 vezes 3, 6 é o MDC. Não esqueça, MDC só utiliza fatores comuns, é aquele que divide todos os números citados, no caso o 12 e o 18. Dá uma parada aí no vídeo, anota aí os dados, né, que vimos agora. Bom, vamos continuar. Vamos relembrar MMC e MDC de 140 e 210. Vamos fazer? Para aí o vídeo se você quiser, né, e resolve. Aí depois confere o MMC, o MDC. Vamos fazer o MMC primeiro. MMC fatora até chegar a 1. Você fatora por 2, 70, 140 por 2, 70, vai ficar 105, ó, dividindo por 2. Depois divide novamente por 2, 70 por 2 dá 35 e 105. Agora divida por 3. 35 não é, continua. Mais 105 é por 3, vai dar 35. Agora por 5. 35 por 5 dá 7, 7 e 7. 1 e 1. Então eu fatorei até chegar a 1. O produto, multiplicando tudo, você vai obter aí o MMC.
Vamos ver quanto é o produto? Ó, eu posso fazer 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 420 é o MMC. E o MDC? Divida por 2, ó, 70 e 105. Aí não pode dividir por 2, que o 2 não é fator comum. Tem que dividir agora, né, pelo 5. 70 por 5 vai ficar 14 e 105 por 5 dá 21. Aí eu posso dividir agora por 7. Ainda é divisível agora por 7. Ó. 14 por 7, 2 e 21 por 7, 3. Agora não tem mais fator comum. O MDC, ó, é 70. 2 vezes 5, 10 vezes 7, 70 é o MDC. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Bom, existem problemas, né, que são resolvidos pelo MMC e MDC. Olha só o nosso probleminha aí. Vamos ver exemplos deles? Primeiro problema. 3 ciclistas percorrem um circuito saindo todos no mesmo tempo, no mesmo ponto e no mesmo sentido. Ou seja, a partida deles é junto. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo faz em 36 e o terceiro em 30. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão? Olha só, num problema em que dá tempos e pede o ponto de encontro, eles saem juntos e quer onde acontece o encontro. Esse encontro é justamente o MMC dos números dados, 40, 36 e 30. Este é um tipo de problema básico de MMC. Os 3 saem juntos, cada um faz em um tempo e quer saber o tempo de encontro. Qual vai ser o tempo de encontro? Vamos ver, ó. Na verdade, ele não quer o tempo de encontro, ele quer saber, ó, pela primeira vez, quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele quer saber o número de voltas. Então, primeiro eu calculo o tempo quanto tempo vai demorar para haver o encontro, e aí eu calculo o número de voltas que cada um deu. Vamos ver como é que faz? Primeiro, o MMC, de 40, 36 e 30. Divida por 2, vai ficar 40 por 2, 20, 36 por 2, 18, 30 por 2, 15, depois divide por 2, 20 por 2, 10, 18 por 2, 9, e aqui repete, ó, agora por 2 novamente, 5, 9 e 15. Divide agora, né? Divide por 3 agora, 5, 9 e 15 dá 5, por 5, né? Na verdade, eu dividi por 3, aqui dá 3, né? 9 por 3 dá 3, e agora por 5, por 3 novamente, 5, 1 e 5, e agora por 5, 1, 1 e 1. E aí temos o MMC, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 5 dá 40, 40 vezes 9, né? 40 vezes 9, 4 vezes 9, 36, 360 segundos. Esse é o tempo de encontro, 360 segundos. Como é que eu calculo o número de voltas? É fácil, você pega agora o 360 e divide por 40. 360 por 40, né? Aí eu vou ter o número de voltas. Bom, primeiro detalhe, 360 segundos. Se você dividir por 60, isso aqui dá 6 minutos, tá? Então, a resposta da questão está aqui, ó, são 6 minutos. Agora, o número de voltas, divida 360 por 40, que vai dar 9 voltas. Pega o 360, divide por 36, dá 10 voltas, ó, 9 voltas, 10 voltas, e pega o 360, divide por 30, que dará 12 voltas, 12 voltas. Então, esses são os valores de números de voltas dadas por cada um. Resposta da nossa questão, letra B. Então, o MMC te dá o tempo que demora para o encontro, 360 segundos. Dividindo por 60 fica em minuto, dá 6 minutos. E o número de voltas você pega o 360, divide por 40, por 36 e por 30. Bom, minha gente, vamos para outro probleminha. Outro problema, ó, olha só esse tipo de problema. A dengue é uma doença causada por um vírus transmitido de uma pessoa doente para outra, para uma pessoa sadia por meio de um mosquito, Aedes aegypti. Ela se manifesta de maneira súbita, com febre alta,
dor atrás dos olhos e dores nas costas. E como não existem vacinas específicas para o seu tratamento, a forma de prevenção é a única arma para o combate à dengue. Então, na verdade, isso aqui é um texto só que descreve, né, a chamada dengue. Agora vem o problema. Assim sendo, suponha que 450 mulheres e 575 homens inscrevem-se como voluntários para percorrer alguns bairros do ABC Paulista, a fim de orientar a população sobre os procedimentos a serem usados no combate à dengue. Para tal, todas as 1.025 pessoas inscritas devem ser divididas em grupos segundo o seguinte critério. Todos os grupos deverão ter a mesma quantidade, ó, divisão em mesma quantidade. E cada grupo só haverá pessoas do mesmo sexo. Nessas condições, se os grupos distintos deverão visitar bairros distintos, o menor número de bairros, olha só, veja, esse problema não é de MMC, não é um múltiplo, agora é uma divisão que você vai fazer. Esse problema é resolvido por MDC, mínimo divisor comum. Quando ele diz que é o menor número de bairros possíveis, para que os grupos atendam o menor número de bairros possíveis, você vai ter o maior número de pessoas no grupo. Olha essa ideia. Menor número de bairros significa maior número de pessoas em cada grupo. Para ter menos grupos, visitar menos bairros. Bom, então ele vai dividir de forma que a quantidade seja a mesma e o número de pessoas seja o máximo. Isso aí é o MDC. Você vai fazer o MDC de 450 e 575. Bom, quem é o MDC? MDC divida por esses números aqui são divisíveis por 5. Divida por 5, vai ficar 450 por 5 dará 90. E 575 por 5 vai ficar 5, né? 115. Ainda é divisível por 5. Vai ficar 90 por 5 dá 14. 90 por 5 não, dá 18. 18. E 115 por 5 dará 23. Bom, agora não tem divisor comum. Então, o MDC vai ser 5 vezes 5, 25 é o MDC. Significa que os grupos têm que ter 25 pessoas. Ele quer o número de grupos, de bairros. Então, eu vou pegar agora o 450, dividir por 25, e pego o 575, divido por 25, para ver quantos grupos eu vou formar, de homens e de mulheres. De homens vai ficar, né, de mulheres na verdade vão ficar 18, que é 450 por 25, e de mulheres 575 por 25 vai dar 23. O total de grupos é a soma desses dois aqui, ó, grupos de mulheres e grupos de homens. 18 mais 23, o resultado é 41 a soma. 18 mais 23 dá 41, esse é o resultado da nossa questão. Bom, minha gente, ficamos por aqui nessa nossa videoaula. Até o nosso próximo encontro.